Então, olha só, nós temos um banco de dados. Esse nome, muitas vezes a gente encontra como database, que é em inglês, né? Ou DB, às vezes em algumas abreviações de classes e tudo mais. Mas é importante saber que isso aí é banco de dados. Existem alguns tipos de banco de dados, relacionais, não relacionais. E o que nós vamos estar usando a gente chama de relacional, que ele tem as tabelas que relacionam entre elas, e aí a gente consegue fazer as consultas e tudo mais. Então, o único banco de dados, ele vai ter dentro dele alguns registros. Deixa eu afinar essa linha. Imagina assim, ó, cada um desse é um tipo de conjunto de informações. Então, por exemplo, aqui dentro do banco de dados nós vamos ter clientes, cadastro de produtos, imaginando uma loja, por exemplo. Vamos ter pedidos, fornecedores e por aí vai. E aí dentro de cliente, por exemplo, eu vou puxar aqui uma setinha dele, ó. Então, por exemplo, ó, clientes. Aí dentro da tabela cliente, isso aqui é uma tabela, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Tabela cliente. Dentro dessa tabela eu vou ter os campos. Então, por exemplo, o que a gente poderia cadastrar de um cliente? Nome, CPF. Nome, CPF, Beleza. endereço, né, telefone e por aí vai. Vários campos. A gente costuma usar aqui como um primeiro campo, um campo chamado ID, que é o identificador. Como se fosse o código do cliente. Então eu vou apagar, eu mando apagar o código 6. Por quê? Porque eu sei que só vai ter um código 6 cadastrado, né? Se fosse mandar apagar Eric numa base de dados da Vivo, por exemplo, iria apagar vários clientes, com certeza, né? Provavelmente até Eric de Oliveira Freitas iria apagar vários clientes também. Então, a gente trabalha com esse campo de identificação e os demais campos onde nós vamos cadastrando. Então você tem banco de dados, tabelas e os campos aqui de cada tabela. E muitas vezes eles se relacionam. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, clientes, o que vocês acham aí que o cliente pode relacionar aqui nessas tabelas? O que um cliente faz em uma loja? Da compra dele? Ele faz uma compra, né? Uhum. Aqui eu dei o nome de pedidos, ó. Então, por exemplo, o cliente ele está relacionado aqui, ó, com pedidos. Produtos, os produtos eles podem ser comprados de fornecedores. Então tem um produto acabando, meu sistema pode relacionar quem que é o fornecedor que eu vou entrar em contato, ele pode me avisar isso, tá? Então esse tipo de relação e formas de armazenamento compõem o banco de dados aí, que é isso tudo que eu falei para vocês. Vamos lá ver se o projeto criou. Alguma dúvida nisso aqui? Não. Não, né? Eu não vou trabalhar muito assim. Dá pra gente ter um curso só de banco de dados, tá? Como criar, como cadastrar tipos de campo e blá 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 blá. Aí eu vou deixar para vocês, deixa eu ver aqui, curso básico de banco de dados. Eu tinha visto uma vez, até do mesmo que eu passei o de lógica. Viu? Eu só procurei curso básico de banco de dados, esse segundo link aqui, ó, onde tem curso básico, curso de banco de dados. Vou mandar ele lá no grupo também para vocês. Ele tem aqui, ó, 19 aulas, bem legal. Começa desde o básico.
compartilhar aqui na aula também, ó. Deixa eu pôr aqui, deixar aqui no... Tá aí nas mensagens, tá? Depois eu mando no Zap também. Então vamos lá. Ele já criou aqui, deixa eu abrir o meu emulador. Eu já vou apagar esse arquivo do teste aqui, ó, porque senão ele vai dar erro. Isso. E aqui no meu main, vou apagar daqui para baixo. Void. Web Material Web. Agenda de contatos. Tela nacional, tela principal. Vou chamar de home screen. Não foi criada ainda. Eu vou deixar criada aqui. Depois eu vejo o que eu faço. Beleza. Deixa eu executar aqui só para ver se está tudo certinho. Já está instalando. Isso. Como o meu container está vazio, né, ele trouxe um fundo aqui com a cor preta. Aí, pessoal, é o seguinte. Provavelmente a gente vai fazer esse aplicativo em 2 dias. Talvez 3. Vamos ver. Nesse primeiro dia, eu vou fazer uma classe que vai ser só de suporte para nossa aplicação. Então eu vou chamar ela de Contact Helper. E dentro dela eu vou criar banco de dados, salvar o contato, pegar todos os contatos, deletar e atualizar. Então vai ser uma classe assim meio extensa, não vou dividir ali em mais arquivos. E aí no final a gente testa, vê se está funcionando ok. Termina por aqui. Isso já vai ser umas 9 e pouquinho. E aí na quarta-feira a gente faz o visual do aplicativo bonitinho. E usa essa classe que a gente vai fazer hoje. Então olha só. Eu vou fazer da seguinte forma. Aqui dentro de lib, eu tenho o meu main. Eu vou dar um botão direito em lib, new package. Na verdade é pasta isso aqui. Vou chamar de helpers. Helpers seriam ajudantes, tá? Então aqui eu poderia colocar algumas classes de apoio para o meu desenvolvimento. Aqui eu vou criar uma só. New Dartfile. Eu vou... Não sei se já buscaram tutoriais de Flutter. Muitos, mas muitos mesmo, estão em inglês. Eu não uso muito o banco de dados local, que é o SQLite. Eu já fiz algumas coisas, a maioria usando o Firebase. E aí eu baseei
um aplicativo que um cara fez em inglês e as variáveis dele estavam em inglês. Então eu vou manter assim. Bom, já ir acostumando. Não sei se vocês já usaram algum framework ou não. Todos seguem o padrão em inglês, principalmente por questão de acentuação, plural. Tem umas coisas que em português atrapalha bastante. Se pegar, por exemplo, o Laravel, não sei se já ouviram falar. Alguém já ouviu aí? O framework de PHP? Já escutei, Não. mas não sei certinho como é que Então, funciona. cara, ele facilita muito o desenvolvimento em PHP, mas o padrão dele de desenvolvimento é basicamente tudo em inglês. Nomes de métodos, variáveis. Você até pode pôr em português, mas vai dar muito trabalho. Tipo, ele não desenvolve as coisas automáticas. Você tem que ficar falando, ó, isso significa isso em português. Então vamos lá, ó. Temos aqui o Contact Helper. Dentro dele, como eu disse, eu vou fazer esses suportes. E antes de eu começar a trabalhar, eu já vou instalar dois pacotes aqui. O primeiro, que é para eu mexer com banco de dados, e o segundo, que é para eu pegar o caminho de arquivos do meu celular. Então, ó, para quem não lembra, quer ver, deixa eu abrir aqui. Para pegar o caminho, chama path. Então é assim, ó, path. Acho que é esse aqui, path provider no Flutter. Isso. Deixa eu ver se eu tenho um negócio aqui. Pera lá. Eu acho que eu consegui fazer sem ele. Com esse daqui vai dar certo também. Posso desconsiderar aquele pacote, então vou instalar só o pacote do banco de dados. SQLite. SQLite é um banco de dados bem leve. Acho que é o mais leve que tem. E aí, por causa disso, o pessoal usa muito em celular. Ah lá, eu preciso instalar esse pacotinho aqui se eu quiser usar ele, tá? É só eu ir lá em Dependências e colocar esse trecho de código, ó. Ele já traz a versão. Vou lá então no pubspec.yml. Caso a gente já fez outras vezes, ó. Colei, Ctrl S, pubget aqui em cima. Antes era packages.get, né? Eu atualizei meu Android Studio, ele mudou só a nomenclatura. O meu também é desse jeito. Acho que é a versão 4 que ele começou a ficar assim. Olha lá, ó, se deu código 0 é porque instalou. Posso fechar o pubspec aqui. Já vou importar. Import, package. SQLite. Provavelmente o F de Flutter, né? Tá aí. Aqui em cima eu já vou definir algumas coisas. Então, ó, primeiro, quando eu uso final é porque a minha variável ela vai ser atribuída um valor e não vai sofrer mudança durante o meu sistema, tá? Isso é importante porque, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, ó, do tipo string contact table, tabela de contato. Qual que vai ser o nome da minha tabela de contato? Vai ser o mesmo nome, contact table. Eu fiz uma variável do tipo string. O valor dela é contact table. É o nome da minha tabela, tá? Isso aqui pode ser até assim, ó. Contatos. Não tem problema. Vou até deixar assim, ó. Contact. Seriam contatos. Fica melhor para entender então o que é isso, ó. Nome da tabela do banco. E final, como eu disse, depois que eu atribuir, ela não vai sofrer mudança, é como se fosse uma constante.
Agora eu vou definir todos os nomes de campos da minha tabela. Então eu vou ter aqui, ó, final. Deixa eu já copiar. Eu vou usar assim, final string, todos vão ser string. ID column. É o seguinte, vou deixar só como ID, melhor para entender também. Vai dar confusão depois. Ó, vai ter uma coluna ID. Vai ter não por assim não. Deixa só o nome do campo. E uma imagem. Vamos pôr uma fotinha da pessoa aqui também. Então, ó, no meu banco de dados vai ter uma tabela chamada contacts, que seriam contatos, e dentro dela eu vou ter os seguintes campos. Abaixo irei definir os campos da minha tabela contacts. Isso. Então vou ter ID, name, e-mail, phone e IMG, que seria a imagem da pessoa. Tá. Vou fazer a primeira classe aqui, que seria a classe principal, tá? Ela segue o mesmo nome do meu arquivo. Então, por exemplo, ó, class contact helper. E aí aqui dentro que eu vou fazer todos os meus métodos para salvar, para pegar o contato, para criar o banco e tudo mais. Aqui, o seguinte, o negócio depois eu mudo. Database DB, eu estou criando um banco de dados aqui, eu estou chamando um banco de dados e apelidando ele. O nome que eu vou dar para ele é DB. Coloquei o underline porque torna ele privado, significa que ele só pode ser usado dentro dessa classe. É como se eu estivesse criando um banco chamado DB. Será privado a classe. Isso que eu falei. Vamos lá. Tô falando assim, ó. Tô criando uma classe aqui, tá? Chamada DB. Eu estou dando um get nesse DB. Então, quando eu executar e chamar o meu contact helper, ele vai entrar aqui dentro e ele vai executar. Gera um banco de dados chamado DB e vai dar um get nesse DB. Quando ele dá um get DB aqui, ele tenta inicializar esse cara, que ainda não está inicializado. Vou fazer isso aqui dentro, quer ver? Ó. Aí eu já volto e comento também. Ele pulo, é porque ele já existe. Então eu só dou um return nele mesmo. Se ele for nulo, aí eu preciso inicializar ele. Tá.
Eu uso o await aqui porque quando eu vou inicializar, eu ainda vou fazer essa função, não é instantâneo, ele gasta um tempo criando o banco e tudo mais. Então eu preciso usar o await. Por causa disso, eu preciso usar o async aqui em cima também. Senão eu nem teria usado isso. Então aqui, ó, vou verificar se o banco está inicializado. Diferente de nulo, só retorno o banco. Se não, inicializo o else. Eu vou criar esse initDB. Banco de dados também no futuro. Tá. Aqui que eu preciso pegar o caminho é bem parecido com o JSON. Eu vou pegar um local do meu celular e vou gravar um arquivo que vai ser o meu banco de dados. Então, primeira coisa que eu vou pegar um caminho para o meu banco de dados. Eu dou um await para esperar enquanto ele pega. E aí eu faço uma variável aqui que vai ser o meu caminho final. Por que o caminho final? Porque aqui ele pega, por exemplo, barra SD, barra storage, barra aplicativo. Aqui eu vou juntar com o nome do meu arquivo. Então vai ficar assim, ó. Eu falo para ele join, como se estivesse juntando os dois. Vai juntar o caminho do banco de dados mais o nome dele. Pode ser contact. Então aqui, ó, estou juntando o caminho com o arquivo. .db. Então ele criou o arquivo. Agora eu vou criar a tabela com os campos lá dentro. Vou fazer isso direto no return. Estou falando para ele, ó, abre banco de dados. Aí eu preciso passar para ele o caminho, a versão. Como eu estou acabando de criar, eu uso versão 1, tá? On create. Ou seja, ao criar, o que ele vai fazer? Eu vou passar dois parâmetros. Isso. Aí que eu passo para ele gerar um SQL. Vou colocar aqui, se ele não vai aceitar. Então vou falar para ele assim, ó. Create table, ou seja, cria uma tabela com o nome. Por isso que é bom a gente usar variável. Porque depois, se eu quiser mudar, fica mais fácil. Mas de column. Vai ser do tipo inteiro, primário. Faço uma coluna name. Isso aqui eu vou precisar ver as colunas que eu tenho. Text. Text também. O que mais que eu tenho? Fone. Text também. E o MG.
Então, olha só. Quando ele bate aqui, é nulo, não existe, então ele vai inicializar o banco. Ele vai gerar um arquivo na pasta do meu aplicativo, que vai ser o banco de dados. E aí ele pede para abrir esse banco. Como é a primeira vez, eu preciso passar o caminho, a versão do banco. E aí eu executo a query para criar ele. Então estou falando, ó, cria uma tabela com o nome que eu defini aqui em cima. E essa tabela vai ter os campos ID, que é do tipo inteiro, primary key, ou seja, ele nunca vai se repetir. Vai ter name, do tipo text, e-mail text, telefone text e img text. Tem um detalhezinho, quando eu dou enter aqui no final, ele termina com uma aspas e começa com aspas de novo. Isso é normal. Então eu já criei meu banco, já inicializei. Essa parte está pronta. Aí tem um detalhe. Antes de eu fazer para salvar o contato, deletar e tudo mais, eu preciso aqui embaixo, ó. Acho não, fora aqui, ó. Porque é outra classe. Esse class helper, contact helper termina aqui. Então vou fazer outro aqui, ó. Às vezes a gente separa por arquivo, tá? Aqui eu vou fazer tudo junto, tentar facilitar um pouco. Classe contato. E dentro dele eu vou especificar os campos que eu tenho. ID. Deixa vazio. E eu vou fazer dois métodos aqui. From. Então, ó, por enquanto o que eu fiz foi o seguinte. Aqui embaixo eu criei uma outra classe chamada de contato. Aqui eu vou especificar, é como se fosse uma model minha. O que é uma model? É o modelo do meu banco de dados. Então, o que eu tenho de campo no meu banco? São esses campos aqui, que eu passei os tipos. E aí eu criei um construtor vazio, que é o meu contact. Depois eu até vou usar ele. Vamos ver, talvez. E aqui embaixo eu criei um construtor nomeado. Por exemplo, from map significa que eu estou pegando os meus dados, ó, vem um map, a gente já viu o tipo de map, parece uma lista. Ele vem dessa forma, ó. Para quem não lembra, um map é isso aqui. Onde eu tenho dividido é isso. Então eu tenho um map, que é isso tudo. Esse map recebe alguns dados. Por exemplo, um ID, um nome, um e-mail. Então, em uma única linha de variável, eu consigo ter vários tipos de dados. Aí eu pego esse map que está vindo, que são um conjunto de dados, e eu separo. Eu jogo o ID dentro do ID, o nome dentro do nome, o e-mail no e-mail, e assim sucessivamente, tá? Eu vou precisar converter
Porque assim, o banco, ele trabalha nesse modelo aí de map. E muitas vezes minha aplicação trabalha com JSON. Aí vem de um jeito, ou uma lista. Vem de um jeito, eu preciso converter para map. Assim como eu vou precisar de outra para converter o contrário, quando vier map, para converter nos dados que o app aceita. Então eu já vou aproveitar e vou fazer aqui embaixo. Ó. Vou fazer uma função, chamar toMap, que seria para map, que eu vou converter quando vem esse formato de dados. É bem parecido, só que é o contrário. Eu vou jogar as colunas para a esquerda e os campos para a direita. Só fazer assim, ó. Preciso gerar um mapa. Beleza. Eu ainda preciso do ID aqui. Deixa eu ver o negócio. Ah, não é com igual. Dentro do map não é com igual. Isso daqui ó, a gente já até fez em outra aula, é o mesmo que eu fizer isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu crio um map dados. Imagina assim, ó. Então, é mais ou menos isso, ó. Eu crio um map, né, do tipo map. Quando eu passo string vírgula da iname, que é porque ele tem o nome do campo, que é string, dois pontos, da iname que ele vai aceitar, seja uma string aqui, ou se fosse um número, por exemplo. Assim, ele aceita. Então eu fiz isso. Eu fiz a função aqui, né? Essa função ela só vai criar um map, ó. Chamei de map. E ele vai ter os campos, que são os nomes que eu defini aqui em cima. Até bom por isso definir os nomes aqui. E aí vai receber os dados quando eu mandar da minha aplicação. Bonitinho. Deixa eu apagar aqui. Aqui já está pronto. Ah, falta o ID, ó. Aqui eu não coloquei o ID, porque o ID é gerado pelo banco. Só que eu preciso verificar se ele existe. Quer ver, ó? Se o ID for diferente de nulo, e aí eu só mando retornar isso aqui. Beleza. Só mais um detalhe aqui embaixo. Para a gente testar, eu vou escrever a classe toString. E na hora que for usar, eu falo, ó, a gente fez isso por causa disso. Vou botar aqui depois.
Ó, aqui uso override para alterar o toString, que é uma função do Flutter. Alterando apenas para testar os registros que fazer. Tá. Beleza. Então agora aqui está pronto. Vou voltar aqui em cima na classe de cima para eu poder fazer o salvar, pegar contato e tudo mais. Então vou começar aqui, ó. Todos eles são métodos futuros, porque tanto para cadastrar quanto para trazer informação eu mexo com banco de dados. Eu preciso ter um tempo de processamento, então por isso que eu preciso retornar sempre um dado futuro. Ó. Para salvar, eu vou salvar um conjunto de informações. Esse conjunto eu descrevi aqui embaixo. Ó. Tá? Então por isso eu posso simplesmente vir aqui agora e falar assim, ó. O que é contact? Esse conjunto que eu passei aqui embaixo. Ele já entende isso. Então eu falo que eu vou trabalhar com isso e vou dar o nome aqui, ó, save contact. E eu preciso passar isso aqui é o que eu vou passar de informação. Minha aplicação que vai mandar poderia ser qualquer nome, pode ser C aqui, tá? Não tem problema. Então isso é a informação que o meu sistema vai passar e ela tem que respeitar o padrão do tipo contact, ou seja, dentro dela tem que vir esses campos. Se não for, ele não aceita. Então eu venho aqui, eu sei que vai ser assíncrono, então já vou por assim. Perfeito. Então, primeira coisa, eu vou pegar o meu banco. E outra coisa, olha só que legal, eu posso só fazer assim, ó. Eu já explico. Então, olha só. Eu fiz aqui, né, a minha classe SaveContact. Ela vai receber um conjunto de dados que tem que ser desse tipo, desse formato. Eu vou definir aqui embaixo. E dentro dessa classe eu só inicializo o meu banco, ou seja, na verdade ele já está inicializado. Eu só busco ele, guardo aqui dentro. Aí eu falo assim, contact.id. Por quê? Porque ele vai executar isso e já vai me retornar o ID desse usuário aqui dentro. Ó. Se eu precisar usar isso depois, eu já tenho gravado. E aí eu falo, ó, return contact, ou seja, retorna esse contato que você inseriu, que está vindo aqui em cima. Perfeito. Para usar o método de banco de dados é bem simples, é só você colocar aqui, ó, dbcontact, ponto. Ele tem delete, insert, update. A gente vai usar alguns aqui para baixo. E ele pede dois parâmetros. Qual que é a tabela que ele vai inserir e quais são os dados. Os dados são contact, olha lá, ó, se vem da minha aplicação, eu preciso converter para map para armazenar no meu banco. Por isso que eu fiz esse cara aqui embaixo. Ele vai ajudar a fazer essas conversões aí. Deixa só eu comentar aqui, ó. Seleciono o meu banco de dados. Para gravar no banco de dados. Aqui, ó. Armazena e retorna ID. Beleza. Agora aqui embaixo
eu vou fazer um outro método para pegar um contato. Vamos supor que eu estou buscando algum registro. Aqui onde termina. E aqui, novamente, future. Contact, ou seja, pega contato. Vai ser... Aqui, ó, quando eu vou retornar um contato, eu preciso passar qual código do contato que eu quero. Então, eu vou ter que passar um ID para essa função, para esse método, e esse ID é do tipo inteiro. De novo, aqui, assíncrono. É bem parecido, todos os métodos vocês vão ver. Eu preciso fazer isso aqui primeiro, ó, que é para selecionar meu banco. E em seguida, então, eu retorno esses dados. Aqui, vou fazer assim, ó. Vou retornar uma lista de mappings. Não sei como que esses dados vão vir, pode ser várias informações. Vou guardar dentro dessa variável, maps. Era isso. Então, só de eu fazer isso aqui, ó, ele já vai executar uma query aqui dentro, ou seja, ele vai buscar alguma informação aqui dentro. Só que não é esse o nome de tabela. Quero buscar dentro dessa tabela minha que eu fiz, vírgula. Vou dar um enter aqui para organizar. Eu preciso especificar aqui, ó, quais colunas eu quero que ele retorna. Então eu tenho, vou passar todas. ID column, name column, email column e img column. Quero que ele retorne a todos os campos. Aí eu falo para ele assim, ó, where significa que eu vou passar um parâmetro, ou seja, onde. Ele vai me retornar onde o ID foi igual a esse daqui informado, ó. Para fazer isso eu posso fazer assim, onde ID column for igual, eu uso interrogação. Isso aqui é até questão de segurança para impedir que o cara faz um SQL injection que a gente chama, tá? Então esse interrogação ele fica esperando. Quem que vai ser? Eu vou informar aqui embaixo, ó. Args ID. Pronto. Vou fechar. Se eu tivesse mais, por exemplo, ID column, name, mais interrogações, é só eu seguir a ordem aqui, ó, ID, vírgula, name, vírgula, phone, se eu tivesse mais de uma interrogação. Mas no caso aqui ele espera um argumento só, então eu passo só o ID aqui embaixo. Aí, pessoal, que é o seguinte, ó. Já está pronta essa consulta, deixa eu só ver por que ele chiou. Ah, faltou fechar alguma coisa. Na verdade, isso aqui está sobrando. Beleza. Aí, na verdade, faltou fazer uma verificação. Vamos supor que ele faz essa busca e não tem nenhuma informação. Então, eu preciso simplesmente retornar um nulo ou uma mensagem falando, ó, nenhum registro foi encontrado, né? Para tratar isso, deixa eu pensar. Aqui dá para fazer assim, ó. Maps, que é a minha variável que vai guardar aqui, ó, os registros que vêm. Vou verificar se ele tiver... Quando eu ponho length, ele vai ver o tamanho. Ou seja, se tiver mais de 0 registro, no caso 1 pelo menos, então eu retorno. Eu já vou fazer a conversão dele aqui, ó. Eu preciso colocar assim, ó, para garantir que vai retornar um registro só, tá?
uma lista, porque senão ele vai dar BO. Na verdade, eu quero um ID, estou especificando. Com certeza ele vai encontrar um registro só, mas eu continuo reforçando aqui que vai ser só o primeiro registro. Como é primário aqui, é impossível ter mais de um com o mesmo ID, mas ele pede essa obrigatoriedade aqui. Vamos lá. E se ele não encontrar, vou fazer assim, depois na aplicação eu trato isso. Então, ó, aqui eu tenho uma função. Um registro informando o ID. Aqui, ó, retorno as colunas de acordo com a pesquisa. Parâmetro da busca. Tanto que retornará um registro. Encontrou pelo menos um registro. Então já tenho para salvar, para pegar um contato. Vamos fazer o próximo. Deletar. Esse é mais de boa. Tanto que eu vou até retornar um inteiro. Ele retorna um. Seria 1 para true, se deletou, e 0 para false, se não deletou. Delete. Um dos outros, coloquei contact em todos. Preciso informar aqui quem que eu vou deletar. Vou informar pelo ID. Fazer a mesma coisa, colar essa linha que seleciona o banco de dados. Já espera essa informação. Igual o outro aqui, ó. Posso até copiar tudo assim. Deixa eu dar de novo, vai. ID column for igual interrogação. Aí eu passo X. É isso. Então tô falando para ele, ó. Deleta, né? Eu seleciono o banco, aí eu ponho o banco, ponto. Delete, ele vai deletar. Lá da minha tabela, onde o ID for o informado pelo usuário. Eu coloco interrogação, mas eu passo esse argumento depois e tá tudo certo, tá? Se quisesse trabalhar de outra forma, eu vou até deixar aqui, ó, poderia fazer assim. Ah lá, que é o ID que eu tô passando para cá, ó. Só que nem eu falei, essa forma é um pouco menos segura, tá? Por isso que a gente passa nesse jeito. Vou deixar os dois aí só para saberem que tem as duas formas. Mais um aqui para atualizar quando fizer alguma alteração. Na verdade, quando ele atualiza, ele me retorna só se foi atualizado ou não. Update. Aqui eu preciso informar todos os dados que eu vou atualizar. Ó. Vou colar isso aqui de novo. Seleciono o banco. Update. O nome da minha tabela e os valores a seguir. Só dar um enter aqui para organizar. Então eu tenho os campos, os dados que vão vir aqui, ó, contact. Eu só preciso converter isso aqui para map. E eu preciso informar quem que eu vou atualizar, então por isso que eu uso o where aqui, ó. ID column igual a isso.
que ele não vem seco assim, né? Ele vem dentro do contact. Então, ó, contact.id. Aqui, ó, função para deletar um registro do banco de dados. Informa o ID do registro a deletar. Função atualizar registros dados. Converto as informações para map. Isso, e aqui ele atualiza o ID informado em contato. Então, o ID que vier aqui dentro é quem ele vai atualizar. Esse já está pronto, só já deu return, tá certo? Agora eu vou fazer mais uma função aqui. Função para retornar todos os contatos cadastrados. Ser uma lista de contatos. Geral seria pegue todos os contatos. Vai ser assíncrono. Mesma historinha lá de cima. Seleciono o banco de dados primeiro, já está tendo meu Ctrl C. O return eu preciso criar uma lista aqui dentro. Uma lista de maps, ou seja, cada registro é um map, são vários registros, então vai ser uma lista de maps, tá? É isso mesmo. Armazeno tudo aqui dentro. Aqui tem uma diferença, que nem aqui em cima eu usei assim, ó. Insert para inserir, carry para fazer uma consulta. Deixa eu pensar, eu poderia usar carry aqui embaixo de novo. Delete para deletar, update para atualizar. E aqui eu poderia usar carry e passar os campos. Mas eu vou mostrar, tem uma outra forma que eu posso trazer, que é dando um select nos dados. Então, por exemplo, eu faço assim, dbcontact. Aqui, ó, raw carry. Ele fica esperando um SQL, que é um comando de SQL para retornar alguma coisa. Então, por exemplo, ó, vou falar assim, select asterisco from, isso é comando lá de banco de dados, tá? Dêem uma olhada no cursinho lá, vai entender o que eu estou fazendo. Eu estou falando, ó, seleciona tudo, todos os campos, todas as colunas de contacts. E a minha tabela que eu já criei lá em cima. Quando ele retornar isso, preciso adaptar nesse formato de contatos. Preciso verificar. Não é obrigatório informar isso, mas assim eu travo para que venha nesse padrão aqui que eu quero. Contato. Agora é só eu converter. Na verdade, adicionar aqui. Deixa eu ver se é só isso. Na verdade, agora eu preciso retornar ela. Tá. Fazer uns comentários. Conectei lá. Aqui, ó. Faço
variável lista que terá todos os registros do meu select. Na frente. Uma lista de contatos. List for, eu adiciono registro por registro em list contact. Já convertendo para map. Está pronto. Vou fazer só mais um. Future get. Deixa eu pensar. Number, aqui eu quero que ele pegue, deixa eu até colocar no comentário, ó, função para pegar quantos cadastros eu tenho nessa tabela. Em algum momento eu precisar contar, vou ter a função pronta. Ele não entende como ser uma função. GetNumber, mesmo esqueminha, seleciono o banco de dados, a seguir eu só dou um return. Porque ele garante que vai retornar um inteiro nessa contagem. E aí eu falo para ele, isso aqui é uma carry de contagem. Select count, ou seja, conta tudo da tabela contato. Então aqui, olha, ele vai selecionar da tabela contato, só que em vez de retornar para mim os dados, igual aqui atrás, ó, em cima, na verdade, né, ó, eu falo para ele contar quantos registros tem. Então ele retorna um valor inteiro aqui, ó. Tá? Por isso que eu usei futureInt. Beleza? Para finalizar, função que irá fechar a conexão. Eu não posso ficar deixando a conexão aberta por mais que o Flutter consiga um tratamento legal disso. Eu faço um registro, um salvamento, fecho. Faço uma atualização, fecho. Sempre trabalhar dessa forma. Então eu preciso. Esse vai ser um futuro, mas que também não é futuro. Ele nem vai retornar nada. Demora um pouquinho para fechar. Então é melhor usar futuro e assíncrono. Database, já tem aqui no meu Ctrl+C. Aqui é bem simples. Deixa eu começar de todos, é só dar um close. E tá pronta o nosso Contact Helper. Deixa eu dar uma olhada. Apertei aqui. Nome da tabela, nome dos campos, minha classe principal. Eu só crio o banco. Pode ver uma variável do tipo database. Aí eu dou um get em database. Se não existir, eu inicializo, que aí vem para cá. Se existir, ele só retorna o DB. Na inicialização, ele gera o arquivo do banco de dados, lembrando que é um arquivo criptografado. Eu consigo trabalhar com algumas coisas dentro dele. Primeira que eu faço, eu executo um create table, ou seja, ele vai fazer uma tabela com o nome que eu defini, com os campos ID, nome, e-mail, telefone e imagem. Aqui tem os tipos dos campos, ó, text, text, text. Esse é um número inteiro. E por ser primary key, significa que as informações não vão repetir aqui dentro.
Vem minhas funções. Salvar o contato, pegar um contato, deletar contato, atualizar o contato, trazer todos os registros de contato, pegar o número de registros, fechar a conexão com o banco. Aqui embaixo eu criei o modelo do meu banco, ó, e converto para map e de map, quando precisa. Na verdade aqui, ó, converto de map e converto para map. Editei isso aqui só para a gente testar, vamos ver se está funcionando. Aí a gente já pode até ir parando por aqui, que vai faltar só fazer a tela e trabalhar com essas informações. Ai, ai, ufa. Cansativo, hein, cara. Código, hein? E ó, nada a gente escreveu. Deixa eu ver quantas linhas deu. Sim. É, passou um pouquinho aí de 100 linhas. Mas é que é tudo novo, né? Essa questão de banco aí, todos os comandos são novos. Pra gente testar, só pensar uma coisa aqui. Ah, vamos separar isso aqui, ó. Fica melhor. Vou fazer isso aqui dentro, não. Vou apagar isso aqui, ó. Já vou deixar bonitinho. A gente já está começando a trabalhar assim. Aqui dentro de lib ainda, ó, vou clicar com o botão direito em lib, new, package. Vou chamar de screens. Telas. Aqui dentro de screens eu vou criar um arquivo home screen. Olha lá, ó. Aqui dentro eu importo material, pf, enter, home screen. Prontinho. E aí eu vou lá no meu main. Aqui, ó, ele está reclamando que não existe. É só eu vir aqui nesse vermelhinho, na lâmpada aqui, ó, e falar para importar o que eu acabei de criar, ó, home screen. Ele vai inserir aqui em cima e vai estar tudo ok. Agora eu posso até fechar o main, não vou usar mais, vou trabalhar só aqui no meu home. Então, para testar as informações, a gente pode fazer o seguinte. Eu venho aqui mesmo. Eu crio ó, contact helper. Então eu vou criar um objeto desse tipo, vou chamar de helper. Agora eu consigo fazer assim, helper ponto alguma coisa. Tá, a gente já vai fazer isso acontecer aqui. Mas para eu não ter que montar um scaffold, column, blá 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 aqui da minha tela, eu vou testar da seguinte maneira. Ó, vou fazer assim. Vou aproveitar esse override que tem aqui. Esse void, a gente já até usou isso uma vez. Init state é a função que é executada quando o meu aplicativo é executado. Cliquei em play, antes dele fazer isso aqui, ó, ele roda o init state primeiro. Então aqui dentro eu vou falar para ele assim, ó, como eu vou sobrescrever ele, eu vou fazer alguma função dentro dele, eu preciso chamar o super. Agora aqui embaixo eu consigo pôr as funções tranquilamente. Então a primeira coisa, eu vou criar uma informação do tipo contato. Contact pode ser C, pode ser C. Então eu criei um objeto que eu chamei de C. Vou pôr assim, ó, dados, fica melhor. Um objeto dados do tipo contact. O que é o tipo contact? É isso aqui, ó. Ou seja, ele pode ter todas essas informações. Então eu vou lá e faço assim agora, ó. Dados ponto. Vou dar um nome aqui, ó. Eric. Dados ponto.
e-mail. Eu estou só alimentando a classe para depois eu mandar gravar. Dados ponto. Telefone. Aqui é uma string, tá? Não tem problema se eu passasse, por exemplo, um DDD. Dados.img. IMG a gente vai colocar o caminho da imagem no celular, não vai ser a imagem como arquivo gravado. Então, por exemplo, sei lá, foto1.jpg. Olha lá, então eu criei dados, vou pôr assim, dados 1, do tipo contato, e eu preenchi todos os atributos dentro de dados 1. Bonitinho e tal. Agora eu posso fazer assim, olha só que bacana. Por isso que a gente trabalhou dessa forma. Eu faço helper, ponto. O nome da função lá é saveContact. Quem são os meus dados? Dados 1, que eu criei. Então, ó, quando eu faço isso, eu crio dados 1, preencho ele, e aí eu só chamo a minha função para salvar. Vou fazer um teste. Vamos ver se está salvando. Eu vou dar play. Perfeito, nenhum erro. Em teoria, ele já criou o banco e salvou. Para testar, eu vou fazer assim, ó. Eu vou comentar isso aqui, porque senão ele fica gerando e salvando todas as vezes que eu dou play. Comentar. Vou só fazer assim, ó. Helper.getAllContacts, ou seja, pega todos os contatos. E aí só tem um detalhe, que esse cara aqui, ele leva um tempo para ser processado, porque ele é assíncrono. Aí quando eu faço isso, ele fica esperando até pegar todos, e aí ele executa o que eu vou pôr aqui dentro. E aqui dentro eu vou pôr assim, ó. Vou dar um print. As informações que vier. Tá. Então eu falo para ele, pega todos os contatos, fica esperando vir todos. Quando vier, ele armazena tudo dentro de list e dá um print nessa lista aqui. Deixa eu ver. Uai. Ah, realmente, hein, eu tinha que ter falado do meu path, porque ele não aceitou. Deixa eu ver. Deixa eu dar um stop and play de novo. Opa.
Já executou. Deixa eu ver o que ele trouxe aqui. Acho que ele não deu erro, pelo menos ele deu um print ali. Só que ele não trouxe informação nenhuma. Olha lá, ó, cochetinho aberto. Deixa eu só fazer um teste para ver se ele está printando informações. Ele traz. Boa, 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 boa. Agora eu não sei se ele não está gravando ou se ele não está trazendo. Deixa eu ver. Parece que tá certo. É, eu acho que ele não guardou. Até descomentar para fazer de novo aqui, ó. Opa, agora sim. É, porque ele estava com um erro, na verdade. Antes eu parei o aplicativo e executei de novo, mas eu executei só para pegar as informações. Eu esqueci que já estava dando erro aqui, ó. E depois que eu resetei, eu não registrei novamente. Bom, para tirar as dúvidas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar outro usuário aqui, ó. Maria Silva. Mariri. Foto M. Ó, se eu executar agora, ele já tem um usuário gravado que é Eric. O que ele vai fazer? Ele vai preencher dados zoom com essas informações, vai dar um C. E depois que ele salvar, ele vai trazer todos os contatos. Então é para trazer o Eric e a Maria. Vou dar play. Olha lá, ó, ele registrou. Aí ele trouxe contato. ID 1, que é o Eric. Contato. ID 2, que é a Maria. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Vou fazer um teste. Eu vou tentar mudar o nome da Maria. Então, em vez de salvar um contato novo, eu vou comentar aqui. Vou comentar Geral. Isso. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu só vou alterar aqui. Maria da Silva. Só que aí é importante eu passar um ID que eu vou estar alterando o código 2, né? A segunda pessoa. Aí eu falo aqui, ó. Helper. Update. E eu passo dados 1 para lá. Então, ó, eu já alterei o nome. Se eu precisar alterar mais alguma coisa, eu posso. Por exemplo, telefone aqui, ó. Vamos supor que aqui no final é 50. Informei o código 2. É só salvar. E aí eu chamo o meu update contact passando tudo isso para ele. Eu vou dar play. Só que ele não vai dar print. Não tem problema, depois eu mando pegar tudo. Ou senão eu já faço assim, ó.
Deixo ele aberto porque ele vai atualizar e em seguida ele vai trazer os dados na tela. Olha lá, Maria da Silva, mudou o número certinho, tá? Vamos testar por último, então, o deletar. Porque aí eu acredito que todos os outros vão estar funcionando também. Helper.delete contato 2, que é a Maria. E aí ele vai trazer todos os dados para mim, ó. Olha lá, certinho. Deletou. Vou fazer mais um teste aqui. Olha só que interessante. Agora o próximo ID vai ser 3, né? Porque ele vai incrementando. Vou inserir de novo. Está. Olha lá o Eric. Ah, ele não incrementou para 3, ele trouxe 2. Bom, pelo menos ele não repetiu. Acho que ele pega o último ID e insere 1. Tá. Vamos supor que eu tenho mais um aqui. Joaquim Barbosa. Foto do JB. Deixa eu testar. Agora ele tem registro 1, registro 2 e o registro 3. Perfeito. Aí, em vez de trazer dessa forma, eu vou testar outra função minha, get contact. Então eu quero só o registro 3. Agora eu vou comentar aqui, ó, senão ele vai inserir de novo. Isso eu não preciso mudar porque eu não estou inserindo ele. Vou executar. Olha lá, ó. Só consultei o 3. Perfeito, acredito que a classe está certinha. Depois vai dar para a gente montar a tela bonitinho e usar esses métodos lá dentro. Então fica aí dica. Vou deixar isso aqui tudo comentado. Próxima hora eu não preciso nem apagar. Isso. Aí fica aí em cima, não tem problema. Porque aí depois a gente pega e trabalha só aqui dentro, ó. Tá, monta a tela e já vai chamando os métodos e tudo mais. Eu vou só parar por aqui porque senão fica muita coisa, cara. Aí é complicado. E eu só queria pedir para vocês montarem essa classe aí, ó, porque na próxima aula fica pouquinha coisa para a gente fazer aqui do visual, tá? E aí a gente já fecha essa agenda e depois começa a trabalhar só com Firebase. Beleza. Beleza, pessoal? Beleza. Então, qualquer coisa me manda mensagem, hein? Okay. Valeu e até a próxima. Tem como você já postar a aula ou hoje ou amanhã ainda? Tem sim, cara. Eu vou pausar ela aqui, ó. Deixa eu ver. Já tô parando a gravação.